pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo de gabaritos. Agora, comentarei as questões que foram postadas lá do dia 13 de setembro até a data atual, dia 14 de outubro de 2012. As questões que eu comentarei são as de direito penal, nesse projeto Novelas do Conhecimento, de autoria do professor Carlos Xavier. Sem delongas, vamos à primeira questão. Mas, para quem preferir, eu também postarei os gabaritos em texto através de comentários nas próprias imagens das questões. É só procurar pela foto do macaco. O macaco postará o gabarito de cada uma das questões. Vamos à primeira questão. Zé Maria lutou contra a polícia para que o seu local de moradia não fosse demolido. Os policiais cumpriram uma ordem de despejo e demolição. O personagem da novela acabou sendo preso no dia de seu casamento. Sobre o fato, podemos afirmar que Zé Maria praticou desacato, resistência qualificada, simples, desobediência, não praticou o fato típico, eis que a demolição era injusta. A questão versa sobre o conceito de crimes como desacato, resistência e desobediência. Desacatar é menosprezar, humilhar, rebaixar funcionário público sempre de forma oral e na presença do funcionário público. Não é o caso. Resistência é se opor mediante violência à realização de ato legal a ser praticado por funcionário público ou por quem esteja lhe prestando auxílio. É o caso. A resistência poderá ser simples ou qualificada. Simples se, embora a oposição violenta tenha se realizado, ainda assim o ato legal foi concretizado, foi efetivado. Ou seja, impôs-se uma violência que, entretanto, não alcançou o seu logro de impedir que o ato legal se efetivasse. Entretanto, haverá resistência qualificada se, em razão da violência, o ato legal não se realizou. Na novela, e isso parece, admitindo algumas críticas, não estar claro na questão, na novela o cortiço foi demolido sim, razão pela qual, mesmo que o Zé Maria tenha feito uso de violência, a violência implicará apenas em resistência simples e não em resistência qualificada. Desobediência, por seu turno, é desobedecer a ordem que cabe ao particular cumprir. Então, caberia a ele fazer e ele não faz, desobedecendo, que também não é o caso. Alternativa correta, portanto, resistência simples, letra C de calúnia. Aí nós temos aqui diversos alunos que acertaram isso. Estou citando apenas os últimos, o Wellington, a Tanise, a Driquinha, o Jackson e assim por diante. Próxima questão. Max, Carmine e Lúcio, em concurso de pessoas, subtraíram, mediante uso de grave ameaça pelo uso de arma de fogo, a herança de Nina, que estava sendo transportada do banco para o destinatário, fato que por todos conhecido. Podemos afirmar que os vilões praticaram crime de furto, roubo, extorsão, tentativa de latrocínio. Bom, furto é crime praticado sem violência ou grave ameaça. Não se aplica. Extorsão é crime em que se constrange alguém a fazer ou a tolerar que se faça, sendo, portanto, a colaboração da vítima extremamente necessária para a obtenção do proveito criminoso. Não é o caso. Resta-nos o crime de roubo. O crime de roubo admite diversas majorantes, entre elas o emprego de arma, o concurso de duas ou mais pessoas, a subtração de pessoa que estava em serviço de transporte de valores, entre outras. Pelas razões ditas, previstas lá no 157, parágrafo 2º do Código Penal, nós temos aqui um crime de roubo triplamente majorado. A alternativa correta é a letra C de calúnia. Os últimos a responderem estão perfeitamente corretos. A exemplo de Ludmille, Tanise, Driquinha, Carla Regina, Larissa, parabéns a todos esses. Próxima questão.
Gabriela escondeu o Nego Fagundes, atirador e assassino, em sua casa para impedir que ele fosse encontrado pela polícia. Podemos afirmar que ela praticou o crime de... Talvez uma das questões mais fáceis que nós temos postados aqui no nosso projeto. Trata-se de favorecimento pessoal, que significa dar guarita à pessoa para ajudá-la a evadir-se de uma perseguição policial da justiça, por exemplo. Não é favorecimento real, eis que no real esconde-se as coisas e não a pessoa. Favorecimento pessoal, portanto, letra D de denúncia. Está correta a Luciana, de novo a Tanise, a Karen, a Morgana, a Driquinha, entre outras. Próxima questão. Max foi expulso de casa a mando de Tufão. No debate, Tufão agrediu Max com um soco no rosto, e depois Max agrediu Tufão com igual intensidade. Considerando-se os fatos, não podemos afirmar que... Atenção, estamos buscando a alternativa incorreta. São 4 corretas e uma incorreta. Vamos às assertivas. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação. De fato, a lesão corporal leve é crime de ação penal pública condicionada à representação. Eu vi, entre as assertivas, algumas pessoas que marcaram letra A, suscitando tratar-se de vias de fato. Bom, a questão em momento nenhum fala a gravidade das lesões, para se falar que foi vias de fato ou não. Mas, penso eu ter ficado subentendido tratar-se de lesão corporal. Vou admitir que a letra A estaria incorreta se você pensou tratar-se de vias de fato, mas acho que dava para perceber tratar-se de lesão corporal até pela análise sistemática das demais questões tidas como correta. Como estamos buscando a incorreta, então, eu vou dar a letra A como correta e passarei para a próxima. B. O crime poderá ser punido apenas com multa, correto. Quando as lesões leves são recíprocas, é possível a punição apenas com multa. Aplica-se a tese da legítima defesa em benefício de Max? Óbvio que não. Ele não estava em defesa, eis que só agrediu Tufão quando cessadas as agressões contra ele. Logo, não era mais defesa, e sim ataque, uma vingança, uma retaliação. A alternativa errada e que nós devemos marcar, portanto, é a letra C, de calúnia. D. O delito é classificado como delito comum, material e plurissubsistente. Correto. De fato, é essa a classificação. O prazo de decadência é de 6 meses. Sim, como é crime de ação penal pública condicionada à representação, decai no período de 6 meses. Vamos a mais uma questão. Gabriela apresentou o documento, certidão de nascimento falso, para poder casar com Nassib. Após a traição, Nassib resolveu anular o casamento com o argumento de que foi induzido em erro essencial sobre a pessoa. No âmbito penal, podemos afirmar que Nassib também foi vítima de crime de induzimento a erro essencial, previsto no artigo 236, em prejuízo de crime de falsidade ideológica e uso de documento falso. Respeitado, suponho, é claro, o critério da consunção aplicável ao caso. Pessoal, nesse caso, não há que se falar em crime, eis que não houve dolo de enganar. O Nassib casou ciente que o documento era falso. Então, se vai questionar que houve algum crime, ambos deveriam ser responsáveis. Eu não posso alegar que fui induzido em erro quando eu não fui induzido em erro. Eu não posso alegar ter sido vítima de estelionato quando eu sabia que o documento era falso. Nesse caso, a assertiva tem que estar errada. Várias pessoas marcaram que estava errado, a exemplo da Paula Carvalho e do Evandro Luiz. Vamos a mais uma questão. Carmine acusou o padre Solano de ter desviado dinheiro doado para campanhas sociais. Podemos afirmar que Carminha praticou? Bom, questão extremamente simples. Calúnia. Caluniar é imputar uma conduta criminosa a alguém que sabe ser inocente. Alternativa correta, então, letra B. Várias pessoas marcaram letra B. A exemplo de Daniel, de Jéssica, de Érica, de Flávia, de Bruna. Bom, enfim, tá bem fácil essa. Próxima questão. Dolores é hipnotizada sempre que escuta o sucesso popular Conga, de Gretchen. A hipótese
A hipnose faz com que ela faça coisas das quais não tem controle. Podemos afirmar que uma conduta praticada sob hipnose será causa de exclusão do fato típico, pessoal. Fato típico que se desdobra em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, tem na conduta um outro desdobramento consistente na voluntariedade e na consciência da conduta praticada. A consciência da conduta praticada é o entendimento primário sobre aquilo que se faz. Alguém que está sonâmbulo, hipnotizado, ou mesmo que está incorrendo em erro de tipo, essencial, é claro, tem essa consciência diminuída ou mesmo excluída. Na hipótese de exclusão, excluir-se-á também a conduta e, consequentemente, o fato típico. Resposta correta? B, de bigamia. Nesse sentido, temos Maria de Fátima, Everton Guirra, que eu acho que inclusive explica o porquê, o Rafael Ferreira também, todos eles marcaram B e estão de parabéns. Mais uma questão. Lúcio tentou matar Max e em troca recebeu como prêmio um carro. Carminha foi a mandante. Sobre isso podemos afirmar que Lúcio e Carminha, conforme novo entendimento do STF, responderão por... Trata-se de tentativa de homicídio qualificado para ambos, pessoal. Homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O STF atualmente entende que qualifica para ambos os lados. Tentativa porque Lúcio não morreu. Alternativa correta, letra C. Corretos Edson Ponce, Sara, Simone, Evelise, Ingrid, entre outras pessoas. Mais uma. Max morreu enquanto estava na iminência de matar Nina. Ainda não se sabe quem o matou. Sobre o tema podemos afirmar que trata-se de autoria colateral incerta, devendo o agente responder pelo crime de homicídio. Falso. Na autoria colateral, duas pessoas atuam ao mesmo tempo, uma desconhecendo da conduta da outra. Pelo menos, na cena que passou na TV, em momento nenhum se tem duas pessoas agindo simultaneamente, uma sem saber da conduta de outra, para que se fale em autoria colateral. B. É caso de autoria ignorada, aplicando-se, no caso, o Instituto do Excesso culposo. Veja bem, a autoria ignorada é aquela que não se sabe quem praticou. Não sei quem realizou o crime. Então, de fato, é uma autoria ignorada. Mas não tem que se falar em excesso culposo. Por que excesso culposo? De onde se retirou o excesso? E por que ele seria culposo? Isso não parece fazer parte nem do enunciado da questão e nem da cena que passou na televisão. Trata-se de legítima defesa putativa, qualquer que tenha sido o agente causador da morte. Não foi legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa é aquela legítima defesa imaginária, aquela que o sujeito pensa que está diante de uma agressão injusta, quando na verdade não está, a título de exemplo. No caso, de fato, houve uma agressão. Houve, portanto, uma defesa. Se a agressão é injusta, a defesa foi legítima, real. Não há que se falar em putatividade nesse caso. Só cabe legítima defesa se demonstrado vontade de defesa do direito próprio alheio. De fato, a legítima defesa pressupõe que eu demonstre o animus defendendi, correta letra D de denúncia. E letra E, trata-se de autoria própria incerta, aplicando-se o Instituto do Exercício Regular do Direito de Defesa. Olha, não é autoria própria incerta. Na autoria própria incerta, duas pessoas realizam um crime, ambas intencionando o resultado. Só que eu não sei especificar qual das duas foi, se foi alfa ou se foi beta, mas eu sei que uma das duas foi. Nesse caso, eu nem conheço alfa, nem conheço beta. Aliás, eu acho que nem existe beta, talvez só exista alfa. E é esse alfa que não sabe-se quem é. Atualmente acha que é a Lucina, mas depois estão dizendo que não era ela. Bom, o fato é de autoria ignorada, não é autoria própria incerta. Ok? Alternativa correta, D de denúncia. Estão corretos o Freud, a Nath, a Daniele, bom, entre outras pessoas. Próxima questão. Max prende Carminha no canil da família Tufão para evitar a fuga da mesma. Nesse caso, podemos afirmar que houve crime de exercício arbitrário, sequestro, tortura, fato atípico. O crime aqui é de sequestro e cárcere privado, privar alguém de sua liberdade. Eu não posso nem dizer que é exercício arbitrário das próprias razões, é que não existe fazer justiça no ato. Não existia essa coisa de fazer justiça ali com as próprias mãos. A prisão não era a realização da justiça, não da forma como foi feita.
Se o crime é consumado ou não, basta saber o momento da consumação do sequestro, que se dá com a efetivação da privação da liberdade em tempo juridicamente relevante. Parece-me o caso. Tanto é que, após consumado o crime, ela foi salva pelo leleco, foi salva por terceiro. Crime consumado, alternativa B de bigamia. Muito bem. É isso, pessoal. Vejo vocês nos próximos comentários. Grande abraço e até mais.